Capítulo 30. A cruz no meio da estrada. Senhor Deus. Perceba que todos os primeiros versículos de Gênesis 1 se referem a Deus com o título de Deus. Porém, a partir do versículo 4 do capítulo 2, há uma mudança nominal quando o autor se refere a Deus. E essa mudança nominal está associada a um acontecimento em específico de Gênesis 2:4, a criação do ser humano. A partir do momento que o autor do Gênesis começa a centralizar a narrativa no ser humano, ele começa a se referir a Deus como Senhor Deus, não mais como Deus somente, como consta nos versículos anteriores. Ou seja, em se tratando de ser humano, não é Deus, mas sim Senhor Deus, pois o ser humano foi criado para estar abaixo do senhorio e da soberania divina, e o ser humano só funciona bem enquanto está sob o senhorio de Deus. Perceba que a tentação de Satanás, descrita em Gênesis 3:1, diz: "É verdade que Deus vos disse..." Gênesis 3:1. Portanto, a tentação de Satanás nada mais é do que fazer o homem olhar para Deus não mais como seu Senhor. E de fato nós olhamos. E a partir desse momento tudo se desalinhou e se desordenou, pois não estava mais sob a ordem de Deus, mas a ordem do homem. O plano de Deus para a humanidade consistiu e consiste no alinhamento da mesma à soberania divina. E o primeiro e último livro da Bíblia fazem essa conexão. As duas pontas da palavra de Deus se convergem, nos mostrando o plano de salvação de Deus para nós. Em Gênesis 2:15, no Jardim do Éden, e em Êxodo 25:8, o tabernáculo, em 1 Reis 6:7, o templo, em Isaías 7:14, o Emanuel, em 1 Coríntios 3:16, a igreja. Temos aqui todo esse percurso da benevolente assistência de Deus em habitar entre nós, o qual tem o seu ápice em Apocalipse 21:2-3, que narra não mais um jardim, mas uma cidade, a qual a presença de Deus voltará a brilhar entre nós em plenitude, poder e graça, a Nova Jerusalém. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E veio a mim um destes 7 anjos, que falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 21:2-3, 9:12. Então vemos em Apocalipse 21:2-3 não o término da teoria do Éden, mas sua plenitude. Outrora no jardim, agora na cidade, a mesma força da vontade de Deus em habitar entre nós faz-se plenitude. Então vemos as duas pontas da história humana convergindo-se e dando a dimensão dessa mesma história que há milênios tem o mesmo sentido e que faz entender-nos todas as coisas até então não entendidas, pois todas elas têm sentido a partir de agora. Vemos o mesmo Deus que amorosamente nos diz: quero habitar entre vós. Gênesis e Apocalipse, o primeiro e o último livro da palavra de Deus, que dá sentido a todos os outros, e como vértices que se encontram e apontam para o mesmo mover de Deus em instaurar o seu reino entre nós. Gênesis capítulo 1 e 2, Apocalipse capítulo 21 e 22. O jardim, a cidade, antes da queda, após a queda. No centro, a árvore da vida, no centro, a árvore da vida. Um casal, Adão e Eva. Um casal, Cristo e a Igreja. O Emanuel, Deus conosco. O Emanuel, Deus conosco. A principal missão de um cristão, portanto, é a de implantar nesse mundo, através de suas vidas, a cultura do reino de Deus. Durante sua vida aqui na terra, por onde Jesus passava, ele comunicava à humanidade como é a vida no reino de Deus. Ao passar por um cego, ele o curava de sua cegueira. O que ele estava comunicando para nós é essa boa nova. Ao passar por um cego, ele o curava de sua cegueira. O que ele estava comunicando para nós é essa boa nova. O reino de Deus não há cegueira. Ao passar por um paralítico, ele curava sua paralisia e nos comunicava que no reino de Deus não há paralisia. Diante de pessoas possuídas por espíritos maus, os libertava, pois no reino de Deus não há demônios. Diante de mortos, os ressuscitava, pois no reino de Deus não há morte. A pergunta principal nesse momento que a teoria do Éden quer nos provocar e refletir é:
Quando eu passo pelas pessoas que convivem comigo, o que minha vida está comunicando a elas? Essa é uma pergunta inquietante e importante, pois, como diz São Francisco de Assis, cuidado com a sua vida, pois ela pode ser o único evangelho que seu irmão irá ler. Nós, cristãos, somos chamados a ser uma pequena amostra do reino que há de vir, por um desígnio de Deus, trazermos em nossas vidas algum sinal profético do reino vindouro, que tende a comunicar ao mundo como viverão os filhos de Deus no seu reino. Os casados trazem o sinal profético da união esponsal que nós, igreja, viveremos com o noivo Jesus, e nossa alma esposa com o Senhor. Os celibatários já antecipam em suas vidas aquilo que viveremos no reino, pois está escrito que na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dadas em matrimônio. Mateus 22:30. Enfim, trazemos em nossa vida uma particular missão de vivermos aqui, antecipando essa cultura do reino futuro de uma forma tão intensa que se torna uma voz profética no mundo, a comunicar a todos como é que nós viveremos no reino de Deus que há de vir. Fazei todo o esforço possível. Porém, ao falarmos da maravilhosa vida do reino de Deus, que Deus preparou para cada um de nós, corremos o risco de nos esquecermos de algo muito importante. Nem todos conseguirão entrar nesse reino. Aliás, são poucos, porque é muito difícil entrar. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Lucas 13:24. Jesus é a humanidade que Deus aceita. Ele palmilhou essa terra, onde habita o pecado, e abriu-nos o caminho. Ele como primícias. Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios 15, 20 e 22. Acontece que ele é a porta, conforme João 10, 9, e essa porta tem as suas exatas medidas. Portanto, para passarmos por ela, precisamos entrar nesse molde da pessoa de Cristo. Precisamos ser como ele, porque ele é a humanidade que Deus aceita. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, à estatura do Cristo em sua plenitude. Efésios 4:13. Jesus, como diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Coríntios, ressuscitou como primícia. Ele passou pela porta até então fechada, porém é importante notar que ele foi até essa porta carregando sua cruz, para nos mostrar que só conseguiremos passar por ela se estivermos também com nossas cruzes em nossos ombros. Você, caro leitor, já deve ter observado nas rodovias do Brasil o costume que nossa sociedade tem de colocar à margem da pista pequenas cruzes brancas que sinalizam para nós que alguém ali se acidentou e perdeu sua vida. Você sabe qual é o significado dessas cruzes? O significado é esse: alguém morreu ali, e esse alguém caminhou até esse ponto com a sua cruz. Ao chegar sua hora nesse acidente, ele ali a deixou e foi para o céu. A pergunta principal nesse instante é: quando chegar a minha hora, a hora da minha morte, eu terei nos meus ombros uma cruz para deixar no local? Eu estarei carregando a minha cruz? Como a irmã morte irá me encontrar? Lutando e pronto para receber a coroa da justiça, ou me pegará de surpresa sem estar preparado para tal? Caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim as encontrar. Mas ficai certo, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Lucas 12, 38, 40. Nós, cristãos, somos um grupo de pecadores que lutam. Essa é a única diferença entre o grupo de cristãos de um grupo de não cristãos. Os cristãos são tão pecadores quanto os não cristãos, mas os cristãos são pecadores que lutam. Que o Senhor, quando vier nos recolher através da irmã morte, nos encontre lutando, carregando nossa cruz, pois o céu é para aqueles que lutam. Como diz uma belíssima canção católica: se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Porém, querido leitor, muitas pessoas, tomadas por um sentimento de vitimismo, atribuem ao passado traumático suas negligências pessoais. Isso é algo muito recorrente e destruidor. Bom, mas isso já é assunto para o próximo capítulo.